Olá, as eleições de 2022 registraram duas marcas históricas na luta dos afrodescendentes brasileiros por uma maior participação na política. O número de eleitos que se autodeclararam pretos e pardos cresceu quase 11%. Além disso, essas candidaturas pela primeira vez ficaram acima de 50% do total. Vamos avaliar esses números e também a polêmica questão da autodeclaração com a nossa convidada de hoje, Lívia Caldas, diretora de Igualdade Racial e Social da Ordem dos Advogados do Brasil, secção DF. Lívia, obrigado pela sua presença, tudo bem? Eu que agradeço o convite para a gente tratar de um tema tão relevante. Sim, extremamente relevante e é importante a gente esclarecer para o público desde o início, né, que oficialmente por IBGE, que é o órgão do governo que faz os censos populacionais há décadas, né, negro denomina tanto pardos quanto os pretos. E tanto preto quanto pardo, né, são termos usados para definir o tom da epiderme, né, e não se a pessoa tem ascendência africana ou qualquer coisa parecida, né. E dito isso, eu queria que você explicasse para a gente qual foi o objetivo da OAB-DF de criar esse observatório eleitoral que visava acompanhar o desempenho das candidaturas negras e também femininas, né, inicialmente aqui dentro do Distrito Federal. Isso. A gente entende que as últimas mudanças legislativas, né, tinham como esse objetivo trazer mais candidaturas e mais candidatos eleitos, né, negros e mulheres. Então, o nosso objetivo, na verdade, foi justamente verificar o cumprimento dessa legislação, mas não só na aparência do cumprimento, né? Não só verificar o percentual dessas candidaturas, mas ver se, de fato, essa legislação, essa regulamentação do tema surtiu efeito. Acho que a Ordem dos Advogados é uma instituição democrática e tem o seu papel social, né, o seu papel definido na Constituição, e ela preza pela democracia, né? Então, acho que esse é um tema relevante para a nossa democracia. Então, veio daí a ideia da OAB acompanhar esses desdobramentos, né, da legislação eleitoral. Pelo que eu percebi, você quis dizer que o objetivo da OAB com o observatório não era acompanhar simplesmente a letra fria da lei, porque uma coisa fala, reserva 30% de vagas para candidaturas de mulheres. Aí o partido reserva, mas a boa parte das vagas, como aconteceu na eleição passada mesmo, né, foram vários casos, eram apenas candidaturas de fachada. Isso era uma preocupação do observatório? Exatamente, com certeza. Porque, justamente, a gente precisa que a legislação alcance o objetivo dela, que é justamente trazer, colocar para dentro mais mulheres, mais pessoas negras, independentemente, né, mulher e homem. Então, se você cumpre só apenas a letra fria da lei, apenas olhando para o percentual, você não vai estar alcançando o objetivo da norma. Então, o objetivo é justamente observar como isso está acontecendo e, eventualmente, até fazer sugestões de mudanças, de alterações que possam vir a acontecer para melhorar para que a gente alcance o objetivo, né? Eu comentei no começo do programa que as eleições de 2 de outubro marcaram algumas conquistas históricas. Uma delas foi a questão de que, pela primeira vez, o número de candidaturas negras foi maior do que a de brancas, uma minoria pequena, uma maioria pequena, 50,27% das candidaturas, mas de todo modo nós tivemos perto de 7 mil candidatos autodeclarados pretos e pardos, mas somente 525 deles conseguiram se eleger no Brasil todo, foi um resultado que o TSE divulgou para a imprensa. É um crescimento bastante significativo, foi 10,78% em relação a 2018, né? Mas ainda assim coloca essa participação dos negros nos cargos políticos no Brasil ainda muito abaixo da sua representação populacional, que é mais de 50% da população brasileira, né? É razoável esse resultado, com todo esse incentivo, um crescimento inferior a 11%, é razoável ou poderia ter sido melhor? Eu acho que, assim, é difícil você falar desse número justamente por questões como mudança de alteração de autodeclaração, pessoas que se autodeclaravam brancas e agora se autodeclaram pretas ou pardas. Então, é isso que o observatório está fazendo, é isso que a gente está olhando, justamente para a gente examinar esse resultado efetivo, sabendo se realmente conseguimos colocar para dentro mais mulheres, mais pessoas negras. Então, bom, todo avanço é bem-vindo, né? Mas precisamos saber se realmente ele aconteceu e para que a gente possa ampliar o avanço, né? Se ele aconteceu, que ele possa ser ampliado daqui em diante. E até agora o observatório tem percebido, né, que realmente esse avanço é real ou ainda muito decorrência dessa troca de autodeclaração, por exemplo? Ao que parece, há muita troca de autodeclaração.
Acho que há entradas também, mas são dados que a gente ainda está examinando. Então, é difícil dizer agora, porque não é algo simples, né? Até porque a gente não pode avaliar, a gente não tem competência para avaliar se alguém é preto ou pardo, né? Não está na nossa alçada, mas claro que a gente pode sempre falar de evidências e tem estudos aí, tem gente se debruçando sobre o assunto, pesquisando o assunto e que a gente vai avaliar também na hora de fazer o nosso relatório final. Perfeito. Mais para o final do programa, nós vamos voltar a essa questão polêmica da autodeclaração, né? Enquanto isso, vamos falar um pouco sobre os eleitos para o Senado. No Congresso Nacional, como eu disse, houve aumento de bancadas, tanto no Senado quanto na Câmara, das pessoas que se autodeclararam pretas e pardas. No Senado, 6 dos 27 eleitos fizeram essa autodeclaração: Beto Faro, do Pará, Dr. Irando, de Roraima, Flávio Dino, do Maranhão, Magno Malta, do Espírito Santo, Rogério Marinho, do Rio Grande do Norte e Romário, do Rio de Janeiro. Esse, inclusive, se reelegeu. Com isso, eles vão ocupar, a partir de 2023, um quarto, 25% das cadeiras no Senado, 20 cadeiras em 81 que nós temos hoje. Como é que o Observatório Eleitoral avalia esse resultado dentro do Senado, que é a casa alta aqui do Congresso? Claro que é muito relevante que a gente tenha pessoas negras nesses lugares. Acho que, de novo, voltando para o objetivo de tudo, é que a gente tenha essa representação e que as pessoas possam se ver ali naqueles políticos e que aqueles políticos estejam inseridos na realidade do eleitor. Então, é relevante que a gente tenha essas pessoas lá. Mas, de novo, a gente precisa olhar para essa autodeclaração, se isso está compatível com a realidade. A gente precisa ver, por exemplo, a questão de reeleição, que é um dado para o qual a gente está olhando também. Que a gente conseguiu, a legislação conseguiu fazer com que novas pessoas chegassem a esses cargos, ou, na verdade, só há aí uma reeleição de quem já estava na política. Isso, claro, não decorre só da legislação com relação à distribuição de verbas, enfim, para candidaturas negras, mas decorre da legislação eleitoral como um todo, claro. Nessas eleições, até uma informação interessante para o espectador: 24 candidatos pretos e 51 pardos disputaram o Senado, agora em 2 de outubro, que dá mais ou menos 31% dos postulantes totais no Brasil. Em contrapartida, foram 142 brancos. Na Câmara, o resultado também é um pouco parecido, né? Apesar do aumento de 36,20% dessas candidaturas, em comparação a 2018, candidaturas, né? O número de eleitos cresceu até menos que no Senado. Menos de 9% dos deputados federais que vão tomar posse agora, a bancada foi acrescida em menos de 9%. O plenário continua com uma ampla maioria branca, né? São 370 deputados em 513. Os demais são 107 pardos, 27 negros, 3 amarelos e 5 indígenas. Então, lá já há uma divisão até maior. Um dos deputados federais, o último que vai completar a conta de 513, ele não declarou raça junto ao TSE. Quando a gente analisa o dado das 3 últimas eleições para deputados federais da Câmara, a gente vê que esse quadro realmente mudou muito pouco, não foi, Lívia? Então, apesar de todos esses incentivos que começaram em 2018 oficialmente, né, a Câmara continua com esse perfil em que você tem uma esmagadora maioria, no caso aqui 370 em 513, 2/3, né? Quase 2/3, eu quero crer, né? De brancos, né? O que pode explicar esse fenômeno de demorar tanto para que os negros na Câmara comecem a ocupar o seu espaço no Brasil? É um fenômeno que tem a ver com o racismo, tem a ver com com o domínio das máquinas partidárias pelos brancos, é um conjunto de fatores? Qual é a observação que o Observatório da OAB faz? Eu acho que tem a ver com tudo isso que você falou. Tem a ver com esse domínio, realmente. Os negros e as mulheres entraram na vida política como cidadãos mesmo, né, para votar tardiamente. Então, daí você imagina a entrada deles para se candidatar a algum cargo. Isso é algo muito recente na nossa história, né? E há, de fato, a dominação por grupos políticos, por partidos. Muitas vezes, por exemplo, candidatos negros estão em partidos menores, que têm menos verba, têm menos condições de fazer com que aquele candidato se eleja. Então, existem muitos fatores aí, a dominação da máquina, né? Mas é algo histórico, né? Se você for pensar que o nosso país tem 500 anos e 300 anos foram de escravidão, e daí até que os negros conseguissem votar, ter direito a voto. E eu acho que é um fator aí que a gente precisa, acho que é importante a gente estar falando disso, que é o eleitor.
o eleitor precisa se conscientizar de que ele precisa eleger pessoas que estão inseridos na realidade dele, realmente, alguém que vai de fato representá-lo. Então, se o eleitor começa a prestar atenção nesse fator, por exemplo, no fator racial ou no fator de gênero, quero votar numa mulher, que eu acho que é algo que a conscientização do eleitor vem crescendo, isso já ajuda muito, porque a voz do eleitor aqui é o que vai contar efetivamente, né? Então, enfim, eu acho que é multifatorial realmente e não vai ser do dia para a noite que a gente vai mudar. Acho que até por isso o acompanhamento da aplicação da legislação, para que a gente possa evoluir realmente. Você explicou no começo do programa que as observações foram feitas dentro da OAB, ficaram mais focadas aqui no âmbito federal do Congresso e nas eleições para o Distrito Federal, que nós temos eleições aqui para senador, deputado federal e deputado distrital, que é o equivalente a deputado estadual no restante do país. Mas da sua avaliação, que você também acompanhou o assunto inevitável, né, que acompanha os resultados de outros estados, pode-se perceber que o sucesso das candidaturas negras variou conforme a região do país, mesmo, claro, nós temos também que considerar que há regiões onde você tem uma população negra maior, regiões que têm uma população negra menor, então até estatisticamente a chance é essa. Mas pode-se perceber que em algumas regiões existe essa diferenciação favorável ou desfavorável? Não vi até o momento nenhuma diferenciação que eu possa destacar aqui. Então, acho devem existir diferenças, mas não vi nada que eu pudesse aqui pensar para trazer para você. A maioria dos eleitos para a Câmara dos Deputados, por exemplo, dos que se autodeclararam pretos e pardos, causou uma certa surpresa para boa parte da imprensa, dos cientistas políticos, que eles eram filiados a partidos de direita e de centro, né? Essa questão foi inclusive muito discutida dentro dos movimentos negros no Brasil, o que aconteceu, o que não aconteceu. Não seria uma contradição? Quer dizer, essa eleição mostra que os negros não necessariamente se sentem à vontade em apenas um espectro ideológico, em apenas um espectro político, quer dizer, que os negros podem frequentar partidos diferentes e apresentar propostas diferentes e conquistar eleitores de tendências diferentes? Eu acho que, de novo, a gente teria que olhar para a questão da autodeclaração aí. E olhar para se houve alteração da autodeclaração ou se há indícios de fraude ou indícios de que essa autodeclaração estaria equivocada, independentemente de ser fraude ou não, né? Então, a gente tem que olhar para esse dado com cuidado. Mas eu acho que essa pauta, a pauta de igualdade racial, deveria ser de todos os partidos, com certeza. Não acho que a gente deveria falar aqui de partidos de direita ou de esquerda, porque eu realmente entendo que quando a gente está falando de igualdade, não acho que há discordâncias com relação a um partido de um espectro ou outro. Acho que o que pode haver discordância, e eu vejo dessa forma, é com relação a de que forma faremos essa igualdade, de que forma alcançaremos a igualdade. Mas acho que as pessoas pretas se sentem à vontade, sim, deveriam se sentir à vontade em ambos os lados, né? Tanto na direita quanto na esquerda. Agora, não sei se isso é efetivamente uma realidade, porque vi notícias justamente falando disso, de que teriam mais deputados, acho que deputados, né? Sim, na direita do que na esquerda. A própria notícia que eu vi trazia fotos que acho que demonstram um pouco uma certa, acho que traz dúvidas para as autodeclarações. Então, é difícil falar ainda justamente por conta disso, porque a gente, nesse momento, está se baseando apenas em autodeclaração. Não há nenhum outro critério de controle com relação a isso. Legal, porque é exatamente esse assunto que nós vamos falar agora, que é o assunto mais difícil de você enfrentar e você avaliar, que é essa questão da autodeclaração. Ela é muito polêmica e cercada sempre de acusações de fraude, de manipulação, desde que foi instituído, por exemplo, foram instituídas as políticas de cotas, né? Sim. Nós tivemos várias denúncias de candidatos a vagas em universidades utilizando-se de uma autodeclaração falsa e tudo mais, né? Eu tenho informação aqui que um grupo de estudos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro afirmou, depois de fazer uma análise, né, que pelo menos 60 dos 135 deputados federais eleitos, se autodeclarando pretos ou pardos, apresentavam o que eu vou dar aspas aqui, porque foi o que eles disseram, discrepância racial em um estudo de heteroidentificação.
Bem, eu primeiro não sei o que é isso, confesso que eu não sei o que é isso, se você sabe, você me explica. E eu queria ver se na sua visão, se essas ações afirmativas da última década precisam ser revistas, porque todas elas foram baseadas justamente nessa questão da autodeclaração. Que saída dentro da política, por exemplo, você incentiva para que os partidos abram espaço para as mulheres e para os negros. Mas e você dá, inclusive, mais recursos, né? E você incentiva até para a divisão do fundo partidário. Como é que o partido, como é que a política, como é que o Brasil como um todo vai se defender de uma situação em que a pessoa, assim, de maneira deliberada e às vezes mal intencionada, oferece uma autodeclaração para o TSE que não se encaixa no que está aqui na discrepância racial em estudo de heteroidentificação. Como é que é feito isso? A heteroidentificação, ela é oposta à autodeclaração, digamos assim. Quando eu me autodeclaro preta, e nesse caso, eu já vi esse estudo, eles fizeram uma heteroidentificação quando outras pessoas veem a sua foto ou veem a sua imagem e vão dizer o que se coincide ou não. E eu acho que nesse caso que você está mencionando, eles colocam a imagem da pessoa para 3 grupos diferentes. Então, acho que você precisaria passar aí por 3 grupos que a declaração com relação à raça, à etnia daquela pessoa fosse diferente da autodeclaração dela. Então, indicaria uma discrepância quando você passa por 3 e nenhum dos 3 te reconhece como um preto ou pardo, como você se autodeclarou. Entendi. Então, eu acho que a heteroidentificação, por exemplo, é um método que pode ser implantado para justamente fazer esse controle. Claro que, no fim das contas, a autodeclaração é o que é mais relevante. E você não vai, a raça realmente, no Brasil, a etnia, até por isso o IBGE criou a categoria de pardo, ela é fluida. Então, às vezes, realmente, há pessoas que são limítrofes e que vai depender realmente da leitura social que se tem daquele indivíduo, né? Então, as pessoas muitas vezes se aproveitam dessa fluidez para poder fraudar, né? Se utilizar de má fé, uma autodeclaração com má fé. Mas quando você começa a incluir, por exemplo, 3 espectros de grupos diferentes que vão fazer essa avaliação e tentar fazer essa ligação com a autodeclaração, por exemplo, acho que você começa a indicar quando há casos discrepantes, que é o que a expressão que ele utiliza, né? Sim, então, discrepância racial. Discrepância racial, que é justamente quando, bom, se você se vê como negro, mas alguns grupos não te viram como negro, então talvez haja algum problema aqui. Então, eu acho que eu penso que talvez essa seja uma boa solução. E não há impedimentos de que exista esse controle posteriormente. Sim. O que precisa acontecer, na verdade, é a efetiva punição ou alguma consequência para quando há demonstração de que houve fraude nessa autodeclaração. Porque nas eleições passadas, acho que não me engano foi de 2020, os partidos se anistiaram por não cumprimento de cotas, por exemplo, dessas candidaturas. Então, quando nada acontece, realmente, qual é o incentivo que se tem para cumprir a norma, né? Então... Mas uma dúvida que eu tenho, assim, pela legislação eleitoral em vigor, se uma pessoa se autodeclara parda, digamos, que é a questão que você citou da fluidez, né? Uhum. Até que o preto, talvez não, mas o pardo é bem de fluidez, né? Então, se a pessoa se autodeclara assim, e aí ela passa por esses painéis de identificação, porque pelo que eu entendi, a autodeclaração é como você se enxerga, né? E esses painéis é como as pessoas te veem, né? Então, pode haver aí, como você falou, essa discrepância, e se isso ficar comprovado, digamos que seja uma eleição em 2 turnos, o cara se declara pardo, mas aí depois dessa declaração dele, antes da candidatura ser homologada, vai passar por esses painéis? Isso existe ou Não existe. Não existe, exato. Eu acho que poderia existir. Por exemplo, acho que talvez fosse um bom método da gente enquanto sociedade, né, fazer esse controle. E evitar que a gente tenha casos de fraude e casos de autodeclaração equivocados. Hoje em dia não existe punição. Se a pessoa se autodeclarar pardo, até porque esses painéis são estudos de uma universidade, são estudos de pesquisadores, de acadêmicos, então elas têm um efeito informativo, um efeito de discussão, mas não têm um efeito jurídico, né? Elas não determinam nada. Não há uma outra instância que determine, então se a pessoa se declarou parda e depois no estudo as pessoas concluíram que não vai acontecer nada com ele.
Isso vai ter um efeito para fins da legislação, de distribuição de verba do fundo partidário, enfim. Então, no fim das contas, isso vai ser um controle eleitoral. E você pode ter denúncias do Ministério Público, por exemplo, quando se efetivamente se demonstrar essa intenção de fraude. Então, no fim das contas, pode vir a ter uma consequência, mas vai depender dessas investigações, dessas denúncias e de uma efetiva punição que viria do partido, para o partido. Para o partido. O candidato, no limite, o candidato poderia perder o mandato, por exemplo? Isso. É uma situação realmente difícil, né? É porque existe a autodeclaração, o candidato tem benefícios dela em termos de recursos partidários, tudo o partido também se beneficia disso, porque ele está cumprindo a lei mediante uma pequena fraude, né, usando o sistema a seu favor. Mas para o eleitor, será que o eleitor se liga tanto nisso? Será que o eleitor chega a falar, vê uma pessoa com a cor da pele um pouco mais clara, um pouco menos escura, ele fala assim, não vou votar nele por causa disso? Será que existe isso no Brasil? Eu acho que cabe, quando há, de fato, essa divulgação disso, porque muitas vezes você não vai nem saber como ele se autodeclarou. Eu não acompanhei tanto assim, mas eu não vi nenhum candidato falando assim, olha, eu me autodeclarei pardo, eu me autodeclarei preto. Eu não sei se acontece isso. Né? Eu também não acompanhei tão de perto, mas eu também não vi. Eu não vi. O que eu vi foi justamente quando oponentes, né? Ou às vezes o próprio repórter, jornalista, questiona o candidato com relação a isso. E eu acho que isso é relevante de ser trazido quando alguém identifica alguma situação que justamente a pessoa se autodeclarou como preta ou parda, mas claramente todo mundo enxerga que aquilo não é uma realidade, ou pelo menos se não está claro, questionar o candidato a esse respeito para que ele se justifique. Sim, então, acho que cabe a nós, né, justamente acho que esse também é o papel do observatório, trazer isso, divulgar isso, falar sobre isso, para que os eleitores passem a estar mais conscientes dessa realidade e olhar para esse aspecto também. A gente tem a questão essencial, vamos começar aqui a última coisa do programa, é a questão do financiamento, que nós já comentamos aqui, né? A Justiça Eleitoral determinou que os partidos deveriam repassar recursos de forma proporcional, né, para essas candidatas, as mulheres, né, e os candidatos e candidatas que se autodeclarassem pretos e pardos, né? O mesmo valia, inclusive, para o tempo de rádio e televisão na propaganda eleitoral gratuita. Mas os dados divulgados até assim, no começo, perto do primeiro turno, no final do primeiro turno, já indicavam que os candidatos negros tinham recebido, na verdade, pouco mais de 25% do dinheiro, mesmo sendo mais de 50% do total, como eu falei aqui, 50,27% das candidaturas, né? O Observatório Eleitoral da OAB vai apresentar um relatório final, vai levar avante denúncias sobre isso, apresentar ao Ministério Público Eleitoral, por exemplo. Quais seriam os próximos passos do trabalho? O relatório vai ser público, a gente pretende divulgar realmente os achados, né? E aí, claro que se tiver algum indício, as autoridades competentes, como o Ministério Público, por exemplo, podem tomar as medidas cabíveis. Mas realmente você precisa olhar com cuidado para toda essa questão de autodeclaração, de reeleição, de distribuição, porque agora, no momento ainda não, o prazo para prestação de contas dos partidos se encerra só depois, 30 dias após o segundo turno. Então, a gente ainda não conseguiu ter esses dados com relação à distribuição do fundo, por exemplo. Mas a gente pretende, sim, olhar para isso. Até porque, muitas vezes, por exemplo, você tem a distribuição da verba do fundo para cumprir ali o que você precisa destinar para aquela candidatura, mas os investimentos privados, o investimento realmente relevante, vai para as candidaturas brancas, de homens brancos, muitas vezes, né? Então, justamente, olhar para esse aspecto de cumprimento da norma, mas que não atende à finalidade do que se pretende, né, com a norma. Então, pelo que você está me dizendo, esse relatório, claro que tem que ser feito com cuidado, com pesar, tudo, e tem que aguardar ainda outras informações chegarem e ficarem cristalizadas, ainda demora para sair um pouco, né? Demora. Então, a gente está pensando ali em dezembro, porque o prazo para prestação de contas é 30 dias após o fim do segundo turno, então até 30 de novembro. Então, a gente está pensando ali no comecinho de dezembro, porque justamente não são dados que são facilmente coletáveis e examinados, né? E a gente tem que fazer com cuidado, claro, porque não queremos divulgar nada equivocado. Claro, perfeito. Lívia, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Eu que agradeço.
Eu agradeço também a você, agradeço a Lívia Caldas do ABDF e também a você que nos acompanhou em mais um Eleições 2022. Se você quiser rever ou compartilhar esse programa ou qualquer outro dos nossos programas, é só acessar o site senado.leg.br ou o canal do YouTube. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Eleições 2022.